Fala galera, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar o primeiro episódio da temporada 2025 do nosso podcast aqui da 4Ls. E nada melhor do que convidar uma pessoa de alto astral, uma pessoa bacana, querida por todos que conhecem, um artista visual renomado já, que é o nosso amigo Francisco Rosa. Seja muito bem-vindo, Francisco. Muito obrigado. É uma lisonja estar aqui com vocês e espero contribuir aí para esse ano, que o 4L seja só de grandes produções, realmente, de muita felicidade, muitas realizações e sucesso para todos nós. Já vamos falar de cara para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? Francisco Rosa agora faz parte da equipe 4Ls. Aham. Vocês são muito corajosos, né? E eu sou descarado, então a gente vai começar uma empreitada aí. É uma outra novidade para quem me conhece e me acompanha. Em 2025 eu vou estar aqui com o pessoal e espero, conseguir realizar esse desafio. Pode saber que eu vou dar o melhor de mim. Então, para quem estiver nos vendo aí, olha, daqui a pouco tem novidades. Balangando o Beiço com Francisco Rosa, é o novo podcast que a 4L está apostando. E vocês são os meus convidados para fazerem parte aí dessa odisseia que está começando agora. Pessoal, em 2025 nós temos algumas metas aqui que mais para frente nós vamos falar para vocês. E para a gente alcançar essas metas, nós precisamos da ajuda de vocês. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, aperte o sininho para vocês receberem as notificações das novidades do nosso canal. 2025 vai ter muita coisa bacana, inclusive com o nosso amigo Francisco Rosa. Pois é, aproveitando o gancho também, senhores empresários, lojistas e afins, se você quiser patrocinar aí, a gente está aberto a novos colaboradores, entendeu? Vamos divulgar a sua marca aí e você, como empreendedor, você pode ajudar a fomentar também esse projeto aí que vai levar arte e cultura para toda a região. Vamos lá, Francisco, a nossa primeira pergunta tradicional. Fala pra gente, quem é o Francisco Rosa? Cara, o Francisco Rosa é um modesto operário a serviço da arte, que usa a arte como uma ferramenta de transformação social e que usa a própria vida como um exemplo de que é possível furar a bolha através da arte. Eu sempre costumo dizer que, por causa e através da arte, eu cheguei em lugares que a minha condição social e econômica não me permitiriam acessar esses lugares. Então, eu sou um operário a serviço da arte, muito modestamente. Francisco, vamos voltar um pouquinho no tempo? Tá, vamos lá. Fala pra gente aí. Onde que o Francisco Rosa nasceu? Como que foi a infância do Francisco Rosa? Tá. Minha família é de Guaraciaba e eu sou de uma família de 7 irmãos. Os meus pais, graças a Deus, continuam aqui com a gente e são 2 remanescentes de senzala, né? Minha mãe, analfabeta por descendência, quis mudar para a cidade para os filhos poderem estudar. E a gente saiu da zona rural de Guaraciaba e veio para Viçosa em meados dos anos 70. Eu sou de 75. E aí eu vim para cá bem criança ainda e desde então estou radicado em Viçosa, passei por um período de 15 anos em São Paulo, onde eu estudei, consegui algumas projeções profissionais e, em função da pandemia, eu voltei para cá e agora desenvolvo meu trabalho aqui graças à internet. A gente está interligado, né, com o planeta todo, então não é um fator limitante, por exemplo, estar mais numa cidade de interior e tal, porque a gente consegue essa comunicação. Mas eu entendi que eu tenho uma missão e estou tentando com muita força desempenhar ela aqui, usando a arte como um instrumento de transformação social mesmo. Francisco, quem acompanha o nosso canal aqui sabe que eu gosto muito que as pessoas falem os nomes. Eu ia pedir para você, fala o nome do papai, da mamãe aí. Bom, os meus pais já são bisavós, a gente já está na 4ª geração de Rosas, e meu pai chama Adão Rosa. Beijo, negão, te amo. Mãe, chama Ana Clara Rosa, conhecida como Dona Anitta. É uma matriarca também que, com 88 anos, ela ainda se impõe e faz todo mundo entender quem que reina ali dentro do barraco. Entendeu? Ela é importante isso. Ela é a autoridade máxima e
E a gente, como na hierarquia aí, né, da família, a gente se sujeita às ordens e à importância que eles têm, que graças a Deus estão conosco aí até hoje. Se sujeita com muito amor e carinho. Com muito amor, com muito orgulho. Sim. Às vezes chateado, porque, né, mas faz parte. Na verdade, eu estou caminhando para 50 anos esse ano, então eu com 50 anos ainda ter pai e mãe é um grande privilégio, na verdade, né? Então, só tenho que agradecer e honrá-los e fazer tudo para que eles tenham uma velhice confortável e digna. E o restante da família? O restante da família é grande. Nós somos 7 irmãos, o mais velho Miguel, na sequência vem Cleusa, Maria Helena, Rosângela, Cornélio, eu e a minha caçula que chama Valéria. E nessa leva aí são mais 9 sobrinhos e aproximadamente 20 sobrinhos netos. Você tem alguma memória marcante que está registrado até hoje da sua infância? Bom, Rodrigo, assim, a minha infância inteira foi muito feliz, né? Eu já falei isso, mas teve um acontecimento que foi muito marcante para mim, porque eu não entendia o que estava acontecendo, mas como eu sempre lidei com criação e criatividade, quando eu tinha 12 anos, eu estudei na FUNABEM. E foi mais ou menos nesse período que a FEBEM se transformou em FUNABEM, né? E aí eles fizeram um concurso de desenho de slogan de nível nacional. E eu ganhei 2 prêmios nesse concurso. E pela primeira vez eu fui no Rio de Janeiro, né? Foi eu e mais alguns amigos e tal. E eu não sabia. Para mim já era muito importante ter ganhado aquele prêmio. A segunda coisa era conhecer o Rio de Janeiro. Mas uma coisa que foi muito marcante e que eu acho que infelizmente não tem registro disso, foi que quem me deu o prêmio, quem me entregou o certificado foi Grande Otelo. E eu até arrepio, olha, porque eu fiquei com raiva dele, que ele bateu na minha cabeça e falou assim, debaixo desse cabelinho ruim tem um miolo bom. E ele era baixinho, sabe? Eu falei, tá me tirando e tal. E ele é ex-aluno de FUNABEM também. Sim. Então, assim, por isso que eu falo que a arte me levou a lugares que, por ocasião da normal ou da vida, eu não iria. Então, assim, eu gostaria muito que nos registros da instituição tivesse essa imagem, sabe? De eu recebendo o prêmio da mão do Grande Otelo. Você já procurou ver se tem? Olha, eu já tentei, mas não... Pode ser que talvez na instituição de lá, né? Que era a Escola 15 de Novembro do Rio de Janeiro. Se vasculhar, pode ser, que a internet está aí, né? Com um monte de coisa, mas... eu, particularmente, e as pessoas da FUNABEM daqui não tinham esse registro, não tem. E aí foi uma coisa muitíssimo importante, muito marcante para mim. Eu tenho certificado até hoje dessa conquista, né? Foi uma das minhas primeiras como artista, mas eu não sabia ainda nem que era artista e nem entendia a importância que isso teria no meu desenvolvimento pessoal e como profissional também. Francisco, quando eu te pedi para você falar o nome dos seus pais, o Adão Rosa e a Dona Anita, eu senti aquele entusiasmo, aquela alegria. Nossa. Como que era a sua relação com seus pais? Nossa, de muito amor. De muito amor. Eu sou muito abençoado de ter nascido na família que eu nasci. E se existir essa coisa de reencarnação e eu tiver a possibilidade de escolher e tiver que ter mais 100 encarnações, eu escolheria voltar na família que eu tenho. É uma família muito grande, a gente ri muito às custas uns dos outros, entendeu? Se protege, se ama muito e mãe mais pai, eles sempre fizeram tudo que podia para os filhos, entendeu? Dentro da condição deles, eles sempre colocaram nós na frente deles para qualquer coisa. Minha mãe já trabalhou de doméstica, se ela ganhasse uma maçã na casa de alguém, ela chegava em casa com aquela maçã e dividia em 7 pedaços. Então, eles são exemplo para mim de dignidade, de honestidade, de sabedoria, entendeu? De percepção de mundo. Sou muito grato mesmo de ter os pais que eu tenho e de tê-los até hoje, né? Eu já vou 50 e ainda tenho o colo de mãe mais pai em casa, graças a Deus.
Isso é muito bom, né? É um privilégio, cara. É um privilégio mesmo, sabe? Eu tenho amigos que já perderam pais quando eram novos, tenho muitos amigos que nem conheceram os pais, entendeu? Então, assim, eu, um jovem senhor que já tem idade para ser avô, e ainda ter pai e mãe, são lúcidos, são espertos, saudáveis, é uma grande honra mesmo. Francisco, eu vou perguntar um pouquinho mais sobre você. É para o pessoal de casa conhecer mesmo, porque você é uma pessoa que tem... No dados um, não. Você é uma pessoa que tem um alto astral, assim, você é contagiante. Obrigado. Aí eu quero tentar passar um pouquinho disso para pessoas que estão assistindo a gente. Uhum. Por isso que eu estou te fazendo muitas perguntas Uhum. quando você era mais novo, tudo. Agora, saindo um pouquinho da infância, vamos para a adolescência. Como que foi a adolescência do Francisco Rosa? Olha, a minha adolescência foi... Na verdade, eu comecei a me descobrir um jovem adulto, ou a gente era mais precoce, né? A gente era mais adulto com menos idade. Então, assim, eu saí de casa com 15 anos. Fui estudar em Rio Pomba. Então, no ápice da minha adolescência, você imagina eu longe da casa de pai e mãe, e numa escola onde tinham outros 420 adolescentes. Então, assim, eu fui para o mundo e fiz a linha Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí foi uma adolescência de muitos aprendizados, muitas experiências, né? Incluindo experiências que só adultos, como é que fala? Vivenciam. Né? Começar a sair para baile, começar a beijar na boca, começar a experimentar coisas líquidas, coisas gasosas. Aproveitar a vida. Aproveitar a vida, ferver. E eu sempre tive envolvido com coisas que diziam respeito à arte ou à criatividade, entendeu? Então, assim, ou eu fazia parte de um grupo de dança, ou não, né? Eu fazia parte de um grupo de dança e de teatro, e na escola sempre estava envolvido, assim, tinha apresentação, eu era Maria Aparecida do colégio, entendeu? E também foi uma adolescência muito rica, muito legal, porque foi uma adolescência de estabelecimento de independência, sabe? Eu tive que tomar as rédeas da minha vida com 15 anos de idade e sem querer ficar o tempo inteiro falando sobre, nossa, vem de uma família humilde, pobre. Então, eu não podia contar, por exemplo, com dinheiro de papai e mamãe para morar numa república. Não podia contar com dinheiro de papai e mamãe para comprar meus livros, apostilas. Eu tinha que me virar. E eu sempre fiz isso. Eu te falei que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 9 anos de idade, já pagava minhas contas. Já vendia picolé, me virava, fui trabalhar de jardineiro. E em Rio Pomba foi a mesma coisa. Eu cheguei lá, eu terminei a 8ª série, né, o que seria o 9º ano hoje, aqui na Funabem. Então, sou ex-aluno de Funabem também. Passei 4 anos incríveis naquela escola. Então, assim, a minha segunda infância foi na Funabem e terminei o fundamental e fui para o ensino médio técnico em Rio Pomba. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui porque era uma escola federal, gratuita. Então, ok, alojamento, comida, mas a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e água. E água. Então, eu fiz muita faxina, lavei muito carro de professor, capinava quintal, entendeu? Ou como permuta para conseguir os livros e apostilas das matérias, ou para eu comprar minha água do final de semana também. E me diga uma coisa, onde e quando que o aramismo entrou nisso? Tá, vamos lá. Vou dar um delay, né? A gente parou nos meus 17, 18, que foi quando eu terminei Rio Pomba. Aí eu voltei para Viçosa já como um jovem adulto, né? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei um tempo desempregado, isso meados dos anos 90, e a minha irmã trabalhava no hospital, ela conseguiu um emprego para mim. Eu comecei a trabalhar como auxiliar de enfermagem, mas aquilo não me preenchia muito. Eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, sabe? Não por causa da profissão, que é uma profissão muito bonita e tal, mal remunerada, mas muito bonita. Mas eu sempre estive ligado à criação e criatividade. Então, eu comecei a trabalhar com
em loja de roupa, vendendo roupa. E dali comecei a fazer vitrine, comecei a fazer umas decorações de festa e tal. Nesse meio tempo, foi final de 99, por aí, final de 98 ou 99, eu fui para São Paulo tentar a vida. Entendeu? Resolvi, vou para São Paulo. E aí fui para São Paulo, cheguei lá, consegui emprego numa... Como é que fala? Um lugar que vende muda de plantas, num viveiro. E o dono desse viveiro tinha uma floricultura. E aí eu comecei a atuar no viveiro e indo para a floricultura e mexendo nos arranjos, comecei a pegar umas festas para fazer, e nessas festas eu usava um arame fininho para amarrar os arranjos de flores. E um dia, na minha folga, eu estava em casa, proletariado, o dia que tem folga, enquanto descansa, carrega pedra, né? Então, fui faxinar a casa, lavar roupa, fazer minha função doméstica ali. E, num dado momento, eu sentei para dar uma descansada, acabei de almoçar, fazer o quilo. Tinha um monte de arame espalhado, que eram os arames que eu usava para amarrar os arranjos. E aí eu peguei um arame daquele e comecei brincando com ele. Dali saiu um bonequinho palito, sabe? Como se fosse desenho. O círculo sim. E 5 palitinhos. E eu comecei a fazer o pezinho daquela figura, mas pensando em vários nadas, mas que eu tinha que acabar de fazer aquela faxina, não sei o quê, e pronto. Nesse intervalo aí de fazer 1 quilo, né, saiu uma figura humana, como se fosse uma bailarina. E tem uma pessoa que é muito referência de bom gosto e de estilo na minha vida, que chama Marco Botelho. Ele é meu companheiro de vida, ele é um cara que tem um gosto muito apurado, muito sofisticado, então eu sempre levei em conta a opinião dele. E ele chegou lá em casa e viu, como se fosse aqui uma esculturinha, e falou, nossa, que bacana, que lindo. Falei, não vou falar que fui eu que fiz para não filtrar a opinião e ter certeza de que ele gostou realmente, porque me interessava a opinião. E ele falou, nossa, que bacana. Então eu falei, olha, eu comprei isso numa feira. Estou falando agora, eu com 26 anos, final dos anos 90, em São Paulo. Falei, eu comprei numa feirinha. Ele falou, que bacana, e tinha mais coisa? O cara, quem fez? Eu falei, um cara lá... Eu vi que ele tinha gostado, falei, olha, fui eu. Falei, foi você. Falei, foi, quer ver? E a gente foi conversando, fazendo as coisas, eu peguei o arame e fiz mais um avestruz e 3 pintinhos. E ok. Ele falou que era bacana, que era bonito também e tal. No dia seguinte, vida que segue. Fui pro meu trabalho, não sei o quê. Quando foi, por volta de umas 3, 4 da tarde, ele me liga e fala, olha, Chico, eu tô numa loja aqui no D&D, o D&D é o maior shopping de design de São Paulo, que é da América Latina. E falou, estou numa loja aqui, a dona da loja viu a sua peça, gostou, está perguntando se você faz poodle, cachorrinho. Falei, faço. Nunca tinha feito. Falei, faço. Atrevimento aqui, né? E aí ele falou, então tá, ela quer encomendar 20. Falei, meu Deus do céu, caramba. Foi me caindo uma ficha, sabe? Falando assim, eu descobri o que eu vou ser quando crescer. Porque eu fazia muita coisa e as pessoas falavam comigo que quem faz muita coisa, na verdade, não faz nada. E aí eu falava, eu não sei o que eu vou fazer quando crescer. Nunca soube, sabe? E eu sempre fazia muita coisa, mas muita coisa relacionada à habilidade manual. E aí foi me caindo essa ficha. Eu falei, gente, eu sou artista, é isso que eu sou. Eu sou escultor, sempre na Funabem. Eu adorava trabalhar na cerâmica, fazer artesanato de palha, entendeu? Quando tinha novena, que as santas passavam em casa, lá em casa, o lugar da santa ficar, era um altar, que eu punha tudo ali, fazia um enfeite grande. Então, eu sempre tive nesse lugar, mas não tinha noção disso, entendeu? E aí foi nesse momento que eu me entendi artista e comecei a apostar um pouco mais nisso. Levar a porta na cara nas galerias, entendeu? Nas lojas. Isso foi em 2000. Isso foi em 2000. De lá para cá... Eu tô fazendo bodas esse ano, se Deus quiser. Este nome, aramismo, esse nome, ele já existia? Não. Ou foi criação sua também? Foi, é um neologismo, né? É uma palavra que não existe no dicionário e que não existia também dentro do universo da arte. Desde o começo dos anos 2000, eu fazia isso, mas fazia muito instintivamente. E assim... Durante esse meu percurso, né, eu estou falando agora já com uma estrada aí de 25 anos e de repertório, eu consegui entender que
Estava acontecendo um movimento, sabe? De lá para cá estava acontecendo um movimento, inclusive fora do Brasil, vários artistas, várias pessoas usando o arame como objeto de composição da obra, porque até então, normalmente ele era usado para fazer o esqueletinho, onde você ia colocar cerâmica, onde você ia colocar, né, sei lá, barro, gesso, ele era usado como estrutura. Eu passei a usar ele como elemento principal da obra, entendeu? Não mais só como suporte para outros trabalhos. E aí eu comecei a entender isso depois que eu fiz depois da minha faculdade, depois de eu ter feito uma especialização em educação, pesquisando e atuando nessa área aí já na época, né, há quase 20 anos, eu escrevi um manifesto defendendo essa linguagem artística como aramismo. Eu pensei no nome que sintetizasse o conceito da arte feita com arame. É basicamente isso. Só uma coisa, você falou que se formou. Sim. Isso aí foi depois de 2020, né? Que foi antes. Você se formou em artes plásticas, isso? Eu me formei em artes visuais. Artes visuais, em 2012 eu me formei. Em 2012. Eu entrei em 2008, é um curso de 4 anos, pesadíssimo. Eu entrei na faculdade achando que eu era artista e eu tive um choque, uma crise existencial, porque com as informações que eu fui recebendo, eu entendi que eu tinha muita habilidade manual e era muito metida besta, entendeu? E com a família? Teve algum conflito? Sim. Tá, Sanita? Vou contar. Como a gente vem de um berço que não está preparado para isso, as pessoas que estão acostumadas a serem serviçais, entendeu? Com o advento da carteira assinada, deu um plus ali e achou que esse era o caminho, na cabeça do meu pai e da minha mãe, por exemplo, eu estava ficando louco. Eu tinha que arrumar um emprego com carteira assinada, entendeu? Ela achava que eu ia virar hippie, sem fazer juízo de valores, respeito muito os hippies, eu acho um trabalho muito legal, mas ela achava que eu ia sair no mundo fazendo pecinhas de arame e vendendo aí em calçadão e beira de praia, sabe? Só que era muito claro na minha cabeça, quando eu me entendi como artista, que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. E desde que eu entendi isso, aí eu nunca mais trabalhei. Mas não foi fácil, não. Mãe achava que eu ia ficar louco. E aí, agora que eu tô aqui no podcast falando sobre isso, com algumas pessoas me dando importância por causa disso, não vem querer falar que sempre me apoiou, não, porque é mentira. Não tinha apoio, não, mas por ignorância, por não entender que isso era uma possibilidade, sabe? Quem vem aí com essa sequela, né, de senzala nas costas, acha que o destino é ser serviçal. E graças a Deus está mudando. Francisco, eu vou pedir o Eduardo para colocar o notebook aqui para gente, para você mostrar um pouquinho das suas obras de arte. Eduardo. Pode ser? Pode. Pessoal, enquanto isso, para vocês que estão com a gente aí, ó, se inscreve no nosso canal, dá essa moral pra gente e deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Nós vamos merecer muita curtida nesse episódio. Vamos? Tomara, né, gente? Fazendo um favor. Ajuda aí, dá uma clicada, não custa nada. Ó. Dá uma, como é que fala? Dá uma moral para nós. Fortalece aí, vai ser massa. E não deixe também de seguir a gente lá no Instagram, 4Ls Filmes. Francisco, estou vendo que você separou bastante foto para mostrar para a gente aqui. É um pouquinho de repertório para exemplificar, né? Para quem ainda não viu, não conhece o meu trabalho, vou mostrar um pouquinho das coisas que eu já fiz aqui e tentar aí desenhar um pouco sobre a minha atmosfera artística, vamos falar assim. Mas antes, São Francisco, fala para mim aí, quem que foi a sua influência artística? Olha, diretamente, eu costumo dizer que foi a minha história de vida. Então, por exemplo, eu uso nos meus trabalhos uma trama que eu não via artistas fazendo, entendeu? Eu vi o senhorzinho que faz balaio, entendeu? Minha mãe que fazia esteira, e então a minha referência está muito baseada na sabedoria popular, no conhecimento que é passado de geração para geração, na informação passada na oralidade, né? A informação que é transferida, saberes que são transferidos através da fala,
Então, minha mãe não sabe escrever, não existe literatura falando, olha, como se faz uma esteira, pegue a taboa, trate a taboa. Então, o meu trabalho ele tem muita referência, sim. Academicamente, no meu trabalho de conclusão de curso, eu usei o Luiz Hermano, que é um artista brasileiro, e o Henrique Oliveira, que é um jovem artista também, que eu sou apaixonado pelo trabalho dele. E o Luiz Hermano, porque foi assim, eu já na academia, que eu fui ver um artista que também trabalhava com arame. E então, como profissionais, são esses dois, mas diretamente no meu trabalho, que a minha referência está na sabedoria popular. Uma outra pergunta. No início, quando eu referi a você, eu falei artista visual. Certo. Até 2 anos atrás, se eu fosse me referir a você, eu falaria artista plástico. Uhum. Por que dessa mudança? Então, existe alguma coisa nessa mudança aí que está relacionado às artes plásticas como uma arte mais nobre, que seriam a pintura, a escultura e o desenho. Essas são as artes plásticas. Só que com o advento da fotografia, né, com uma coisa da internet, com as questões que foram abordadas durante o modernismo e tal, se quebraram uns paradigmas dentro da arte. Então, por exemplo, o termo artes plásticas não dá conta mais de sintetizar tudo que um artista faz. Hoje em dia existe performance, intervenção urbana, videoarte, instalação. Então, todas essas coisas não cabiam dentro desse termo artes plásticas. Então, o termo artes visuais abrange um pouco mais de linguagens artísticas que não só as clássicas pintura, escultura, desenho. Vamos lá, então, que o pessoal deve estar curioso. Vai. Mostra pra gente, que fala um pouquinho de uma dessas obras, uma das primeiras que tá aí, que você fez. Olha, eu vou abrir essa daqui, porque foi ela que me tirou do lugar do artesanato e me colocou no lugar da arte contemporânea. Eu entrei na faculdade, eu não sabia isso, e durante a faculdade inteira o meu trabalho ele era apontado como artesanato. E é por isso que a minha referência tá nisso. E no meu TCC eu defendi a artesania como uma forma de se fazer arte contemporânea. A arte contemporânea está muito ligada a conceito, a uma questão poética mais forte do que a estética, entendeu? Sim. Basicamente assim, eu não preciso mais saber esculpir mármore para ser um escultor. Já existe impressora 3D. Então, eu posso fazer o uso da impressora 3D e ser um escultor, ok. Não está mais relacionado à expertise, sabe? Ao talento, aquela coisa, aquela áurea do artista. Quando você fala, eu sou artista, os anjos, não. O artista ele é um profissional. E, como eu era apontado como um artesão e não como um artista, eu entendi a diferença entre as coisas e aí eu me posicionei. Eu fiz um trabalho que, do ponto de vista visual, conceitual e poético, tem tudo que eu defendo como artista, que é o fazer manual, que é a artesania, que é a sabedoria, mas numa apresentação que é mais contemporânea. Então, eu poderia, por exemplo, vou pegar aqui, olha, um coração. Esse coração. Para a arte contemporânea ou para a academia, isso aqui é um artesanato. Aquilo ali é uma instalação, então é arte contemporânea. Por quê? Porque, naquele caso, a minha poética é muito mais forte do que a minha estética. Sim. Entendeu? Eu posso usar esse coração como um trabalho de arte contemporânea, desde que eu esteja usando ele como um dispositivo para apontar para alguma questão, ou para as minhas questões, ou para sugerir um fluxo de pensamento, muito mais do que só o objeto. Ai, que bonito, ai, que feio, ai, que bem feito. Não é mais o objeto, é mais o objeto como um dispositivo de acionar questões. E aí, nesse caso, o que eu fiz? O nome desse trabalho é Crisálida. Para quem não sabe, Crisálida é casulo, viu, gente? Então, eu quis mostrar para a academia que eu poderia artesanalmente fazer um trabalho conceitual e contemporâneo. E aí, o que eu fiz? Eu me prendi num ponto da parede, com um prego, como se fosse uma lagarta de borboleta, e teci o meu casulo com um monte de fio que eu peguei em caçamba,
que eu recolhi em depósito de material. Esses fios de HDMI, desde essa época eu já uso esses fios pretos aí, ó, que são usados para transmissão de internet, de TV, né? Sim. Então, eu sinalizo para esse resíduo desde essa época, mas continuo mantendo a minha pesquisa artística, meu objeto de pesquisa artística, que é a sabedoria popular e artesania. E aí eu fiz essa instalação, eu estou deitado aqui, ó. E, para se ter uma ideia, cabia é uma sala. Então, caberia ali umas 10, 20 pessoas dentro desse casulo que eu construí artesanalmente e apresentei ele de forma conceitual, instalativa e com todos os pré-requisitos e as receitinhas de bolo para se fazer uma arte contemporânea, sabe? Uma curiosidade. Quanto tempo você demorou? Olha, durante o tempo que eu trabalhei, eu fiquei gravando, então foram mais ou menos umas 48 horas de trabalho. 48 horas. 48 horas de filmagem. De trabalho, foi mais. De trabalho foram umas 2 semanas, porque tem tramas ali que são bem finas mesmo. Não é o caso, mas parece tricô, crochê ou uma cestaria de balaio, então é bem dramático. A foto não dá conta de mostrar muito bem, mas o que eu queria mostrar com esse trabalho é que, mesmo que eu tenha uma questão estética, entendeu? Ela não sobressai a minha poética. Eu falo que eu sou artista hoje por isso. Então, lembra que eu falei que eu entrei na faculdade e não era artista? Sim. Que tinha habilidade manual? Pois é, agora eu tenho habilidade manual, sou artista e estou insuportável. Ninguém está me tolerando. Depois que começar a apresentar os nossos episódios aqui de podcast, então aí que vai piorar mais ainda, não vai? Tomara, gente, tomara. Eu faço votos porque é muito bom a gente poder conversar e, de algum jeito, interferir na vida das pessoas de alguma maneira, né? Então, assim, por exemplo, para quem gosta de arte e tal, muito modestamente, através do meu trabalho, eu consigo fazer com que essas pessoas tenham, assim, uma injeção de ânimo, sabe? Porque é difícil, é muito difícil. Fazer arte no mundo é muito difícil. Aqui no Brasil é praticamente impossível. E aqui em Viçosa é sacerdócio. Então, esse que vos fala é um sacerdote a serviço da arte que está se exibindo aqui agora, mostrando um pouquinho da caminhada para que, sei lá, quem se interessa por arte só como apreciador ou como fazedor também possa se sentir tocado. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu ia deixar mais para o final. Como você tocou no assunto aí agora, você já é renomado no estado de São Paulo. Já expôs em grandes galerias lá tudo. Você também é bem conhecido aqui em Minas. Conhecido, já expôs em Ouro Preto, Sim. Viçosa, tudo. Mas Viçosa em si, que é a sua terra natal. Terra natal veio para cá muito cedo. Você já não tem esse reconhecimento que você merece. Bom. O que passa na sua cabeça? Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu tenho que tentar falar isso de um jeito bem sutil. Para não parecer qualquer outra coisa que não só uma percepção mesmo, entendeu? Sim. Não estou falando nem que é bom, que é ruim, ou que eu... Enfim, eu, graças a Deus, sobrevivo do meu trabalho sem depender diretamente da cidade. Porque se eu dependesse disso hoje em dia, minha luz ia estar cortada. Então, assim, mas eu sempre tive que fazer algum tipo de serviço para conseguir fazer o meu trabalho. Então, como a arte, para mim, é muito mais do que só um trabalho, um serviço, é um ofício mesmo, é uma lifestyle, é uma condição de vida mesmo para mim. Eu sempre faço outras coisas. Então, aqui em Viçosa, por exemplo, eu como bom vira-lata que sou, eu me adequo. Então, eu faço vitrines, eu faço outros trabalhos que não só a minha produção artística. Para pagar boleto, dou aula, dou oficinas, workshops, entendeu? Mas eu resolvi ficar aqui porque eu acho que está na hora, por exemplo, de eu contribuir para que essa realidade seja uma outra, entendeu? Para, de repente, quem sabe, começar a criar uma cultura de consumo, fomento e produção de arte, porque tem muito potencial. São muitos artistas
que tem aqui com assim, além de repertório, né, mas com talento, com trabalhos bacanas, super comerciais. E, infelizmente, existe uma áurea de nós, brasileiros, de uma forma geral, como colônia, que o que é bom é o que é de fora, né? Então, a gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar que o que é bom é o que é de fora. Então, uma grande maioria das pessoas aqui em Viçosa acha que o que é bom está em São Paulo, no Rio ou em Belo Horizonte. E aqui tem muita coisa boa, muita gente boa, muito trabalho bom. E eu tenho trabalhado desde 2020, que eu vim para cá na pandemia, para tentar mudar isso. E uma das maneiras que eu encontrei foi criando a primeira Semana de Arte de Viçosa, ou criando a Semana de Arte de Viçosa, que aconteceu a primeira em 23. Vamos deixar esse papo um pouquinho mais para frente. Vamos voltar nas suas obras aqui. Tá bom, então ali, ó, trabalho de TCC, formatura, terminei. Aí, por causa disso, eu nem imaginava, isso é uma exposição na Alemanha, numa galeria que Coloca chama... ela na tela cheia. Que chama Red Corridor. Então... Na Alemanha? Na Alemanha, numa cidade que chama Fulda, no interior da Alemanha. Sei lá, 1 hora mais ou menos de Frankfurt. E eu já tive a lisonja de ir 2 vezes para lá para expor. E aí fica a dica, nunca imaginei, entendeu? Contra tudo e contra todos, que um pedaço de arame, entendeu? Jogado pudesse fazer com que eu atravessasse o Atlântico e experimentasse neve. Igual quando eu experimentei a água do mar também a primeira vez escondido para ver se era salgado mesmo. Então, assim, a arte me levou para lugares e para situações que eu, do ponto de vista social e de classe, eu não me imaginava. Então, eu já experimentei e vivenciei coisas que só através da arte mesmo eu poderia ter vivido. E eu acredito que muita gente pode fazer isso também. É só acreditar, batalhar e não achar também que só talento e carisma te levam em algum lugar, entendeu? Eu costumo dizer que 2% do trabalho é de inspiração e os outros 98% é transpiração. É trabalho mesmo. Eu posso falar que essa exposição foi o seu auge? Não, eu tive outros que... Do ponto de vista, vamos chamar assim, talvez do ponto de vista intermunicipal, Sim, né? sim. Mas eu tive... eu acho isso muito legal. Foi... Eu acho que cada vez é uma das coisas. Mas isso aqui, por exemplo, olha, é uma das coisas que eu acho que está relacionado um pouco com o meu auge. Isso aqui é uma exposição individual que eu fiz no MUB, no Museu Brasileiro da Escultura. O meu trabalho de conclusão de curso foi a Crisálida. Isso em São Paulo também. Isso em São Paulo. Fica do lado do MIS ali. Sim. Museu da Imagem e do Som e o Museu da Escultura. Logo que eu me formei, eu consegui um trabalho como educador do MUB. Então, eu entrei lá como educador e saí de lá como um artista expositor e consegui fazer 3 exposições individuais, participei de algumas coletivas. E essa daí é um desdobramento do meu trabalho de conclusão de curso. Então, eu fiz aquele casulo, e daquele casulo eu fui para a Alemanha, consegui o MUB. Vou mostrar uma outra foto aqui, porque um outro ângulo aí da exposição. Então, eu não imaginava que de um pedacinho de arame que eu estava na varanda dos fundos de casa, aquilo fosse ser o meu... Como é que fala? Minha pedra filosofal? Mas o meu start, foi ali que virou a fichinha e que eu acreditei. Mas aí, quando eu entendi que eu era artista, eu comecei a pensar em como ser bom naquilo que eu estava fazendo. Porque eu sempre fiz muita coisa, mas eu só me meto a fazer o que eu acho que eu faço razoavelmente bem. Você não vai me ver nunca tentando ser mecânico, porque não tem nem roupa para isso, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, a estudar, e, enfim, consegui entrar num curso, né, que é numa das melhores faculdades do país. Sou resultado de política pública, eu consegui uma bolsa de 100% lá na Belas Artes de São Paulo, e só por isso
que eu consegui, porque a mensalidade lá é maior do que o salário da maioria das pessoas que eu conheço, inclusive o meu. Então, eu não conseguiria estudar numa instituição daquela se não fosse através de uma política de... Como é que chama? Uma política pública de... Não é a palavra que está sendo usada agora? De afirmação. Entendeu? Não precisei usar a cota, que eu tirei uma nota bem bacana, mas a cota também é massa. Acredito que é um mal necessário, mas é muito necessário nesse momento. E ProUni, entendeu? É assim que a gente vai furando as bolhas, criando oportunidade, porque o sobrenome Rosa foi um sobrenome inventado. Então, eu não tenho na minha árvore, assim, um avô fazendeiro, entendeu? Um pai médico, nem nada. E aí é mais ou menos nessa coisa dos 2% de inspiração e 98% é correria, é trabalho, é labuta mesmo. Aqui, eu posso te pedir para você falar de uma específica que está me chamando a atenção? Pode. Essa está na imagem 35, essa daí, 3570. Então, aí você veio para o mais recente. Esse trabalho é de uma série que eu chamo Transantropomorphos Erectus. Você já viu que eu gosto de neologismo, né? Traduz pra gente. Eu gosto de inventar palavras. Bom, esse trabalho aí sinaliza para um momento que eu acho que a humanidade está vivendo. É um momento trans, na maior extensão da palavra, assim, é um momento de transição mesmo. Transição tecnológica, existencial, e essa transição ela está acontecendo de uma forma muito rápida e deixando muito resíduo. Então, o meu trabalho sinaliza para essa transição, mas aponta para o problema, que é a quantidade de resíduo tecnológico que a gente está produzindo e que, por exemplo, no caso dos fios de transmissão de dados, nem quem fabrica, nem quem distribui e nem quem tira ele ali daquele emaranhado dos postes se responsabiliza por ele. Então, é um problema social, de uma forma coletiva mundial, que, através do meu trabalho, eu sinalizo. Inclusive, para a velocidade dessas transformações, ali é uma figura, né, que tem uma televisãozinha AM/FM na cabeça, e daquela televisãozinha para cá, quanta coisa mudou, né? Sim. Alexia. Verdade. Então, esse é um dos meus trabalhos mais recentes, né? E eu tenho acrescentado outros elementos que não o fio. Aí eu estou indo para uma ressignificação do objeto mesmo. Aqui tem um manequim, uma TV, conduítes de construção, né? Mas basicamente sinalizando para o resíduo, né? Só abrir uma outra fotinha aqui que eu acho que está... aí foi... Esse trabalho foi o trabalho que eu apresentei o ano passado na Semana de Arte, que é um dos eventos que eu criei, e eu espero que em algum momento ele esteja para a cidade como a Semana do Fazendeiro está para a universidade, que ele se sustente nele mesmo e que seja um momento e um espaço onde os artistas tenham voz, vez, consigam mostrar os trabalhos, divulgar, de preferência vender, para continuar produzindo e vivendo, né? E aí, esse trabalho foi apresentado na Biblioteca Central da Universidade. Nós éramos 10 artistas lá, eu convidei outros 9, e depois foi para a Univiçosa. Aí a exposição ficou itinerante e ela foi apresentada lá na Univiçosa também. Essa exposição, ela foi de iniciativa sua? Sim. É um projeto que eu espero que ele esteja para a cidade daqui a um tempo. Igual a Semana do Fazendeiro, mas... Até o momento eu não tenho assim, patrocínio, incentivo, nem nada. É isso que eu ia te perguntar. Prefeitura, Secretaria de Cultura, nada? Não, infelizmente não. Está com expectativa agora para esse eu espero. Eu sempre estou ali na fila do gargarejo, né? Com a minha senha na mão, esperando para ver se abre um guichê para mim. Eu espero, sinceramente, que de alguma forma o poder público participe, né, da maneira que eles acharem conveniente, porque não é uma coisa contra ninguém, é a favor da cidade e dos artistas, entendeu? E dessa ideia de fazer de Viçosa, já que é uma cidade educadora, fazer um polo de arte mesmo, não sem fazer juízo de valores, mas não
uma cidade onde os artistas não precisem ficar procurando um restaurante granfino para colocar o trabalho deles, sabe? E nem hall de hotel, que tenha um espaço que seja dedicado à arte verdadeiramente, não como um enfeite de parede de granfino. Pessoal, no início eu falei que eu estava recebendo um convidado com um astral muito elevado. Tá dando para perceber aí, né, pessoal? Mais uma vez, né, Francisco? Patati patatá de mim mesmo, né? Nós merecemos aquela curtidinha, não merecemos? Opa, fazendo um favor, grupo. Vamos fortalecer aí, vamos colocar esse podcast aqui lá nos Trends Topics. Não sei, que meu inglês é morolés. Mas clica aí, curte, compartilha, já... Como é que chama? Se inscreve, entendeu? Vai ter um monte de novidade. Isso daqui é mais ou menos um aperitivo do que a gente vai fazer agora durante o ano. E eu espero contar com vocês, inclusive com as curtidas. Deixa eu voltar a ser o host aqui, porque você já tá começando a querer tomar o meu lugar aqui. Você tá vendo? Né? Pavão, né? Nossa Senhora. Não me dá corda, não. Francisco, eu tô vendo essas fotos aqui e... Nesse decorrer desse papo, nós falamos um pouquinho de Viçosa. Viçosa, assim, não ajuda muito na visibilidade das pessoas, de um artista. E eu tô vendo uma matéria, alguma coisa ali relacionada a São Paulo. Tá escrito Folha de São Paulo. Ah, tá. O que me fala um pouquinho dessa matéria, por que você teve essa visibilidade e para você... O que você acha que está faltando na cabeça das autoridades para você ter uma visibilidade melhor? Igual você falou, você fez essa primeira semana de arte, eu não vi em lugar nenhum. Eu vou ser bem sincero para você. Eu fiquei sabendo através da sua boca. Sim. Se isso saiu em algum jornal, alguma coisa... Assim, acho que até saiu uma tirinha. Acho que até saiu uma tirinha no Folha da Mata. Mas deve ter sido uma coisa, né, daquela que você tem que pegar uma lupa e ir lá procurar para ver, né? Ou não? Eu prefiro só falar sobre mim e o meu trabalho, porque, por exemplo, um evento desse acontecendo na cidade, ele ser publicitado já é o trabalho do repórter ou do cara que teria que fazer isso, entendeu? Ele não tá atrás de notícia. Aquilo seria uma notícia para ele. Para mim é meu trabalho. Então, se tiver um convite igual você está fazendo, que você está aqui fortalecendo e me dando esse tempo todo para falar sobre arte, vão saber a respeito. Mas eu já fiz muito isso aqui. E não me permito fazer mais, que é ficar como se fosse pedinte em porta de padaria. Entendeu? Sim. Então, a Semana de Arte aconteceu. Viçosa não é uma megalópole que as pessoas não ficam sabendo das coisas. Então, dentro de uma semana, se os repórteres da cidade não souberam desse evento, eu acho que é incompetência minha, né, de não ter tido divulgado direito. Não, deixa quieto. Me fala um pouquinho dessa... Mas, enfim, saiu lá na Folha de São Paulo, né? Denúncia com arte. Isso aconteceu em função de uma exposição que eu fiz que se chamou Mariana e Outras Minas. E aí, para o povo de São Paulo, eles achavam que as outras minas, né, eram mulheres, ou as minas de Sampa, as garotas de São Paulo. E na verdade, eu estava falando sobre o crime ambiental de Mariana. Então, dentro dessa exposição, sem que os convidados soubessem, aconteceu uma performance, que aí já é uma outra linguagem artística, mas que eu me atrevo também, eu gosto de transitar. Então, eu sou uma artista, aramista e escultor. Mas eu, como artista, eu transito nas outras linguagens. Eu não sou um exímio pintor, mas eu faço pintura. Eu não sou um exímio performer, mas eu posso usar a performance para me comunicar e apontar para os meus assuntos e questionamentos. Então, ali rolou uma performance que se chama Transubstanciação em Paráfrase. Está no YouTube. Está no YouTube, tem um canal no YouTube, viu, gente? Francisco Rosa Arte, quem quiser dar uma olhada, lá eu falo também algumas coisas. Só um detalhe, eu assisti, né? Eu vi esse vídeo e... achei fantástico também, porque você conseguiu passar tudo. Você conseguiu passar... Muito obrigado. Tudo que aconteceu. E é um assunto que a gente não pode se esquecer, né? Quando é um
um acidente, por exemplo, de um relâmpago cair no lugar e pegar fogo, ou de uma ponte cair por causa de uma inundação, é um acidente, é uma catástrofe ambiental. O que aconteceu ali foi um crime. Foi uma chacina química e muita gente morreu, muita gente ficou sequelada, as pessoas perderam as histórias delas, elas perderam o pertencimento a um lugar, sabe? Elas ficaram sem lenço e sem documento, e até hoje aí estão lutando para ver se conseguem o mínimo que seria digno, que é uma indenização. A gente está falando de empresas que movimentam trilhões, né? E que as pessoas ficam reféns disso. Então, foi um trabalho de arte que eu apontei para um crime e que algum repórter lá de São Paulo foi mais esperto do que os daqui e conseguiu não, né? Me deu esse... Eu não vou passar esse vídeo aqui agora para o pessoal assistir, que não é longo, mas vai perder um pouquinho. Sim. Nós vamos perder um pouquinho do tempo do podcast nosso. Mas fale de novo, esse vídeo ele tá onde? No canal do YouTube? Está no canal do YouTube. Eu vou falar bem devagarzinho, porque é um palavrão. Chama Transubstanciação em Paráfrase. E tá no meu canal, que é Francisco Rosa Arte. Aí lá vocês vão futicando lá, que vocês vão achar esse e mais alguns também que eu já aprontei, que eu fiz. Vamos lá, Francisco. Tem essa foto aqui, essa primeira foto. Conta um pouquinho dela pra gente. Isso é uma paródia do Abapuru de Tarsila. O nome desse trabalho aqui é um cacto, basicamente. O nome dele... Só um minutinho, sei lá na Casa Arthur Bernardes. Casa Arthur Bernardes. Sim. Foi quando eu cheguei aqui, foi em 22 também, que eu fiz uma exposição que chamava 22 por 1, que eu estava falando sobre a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, sobre os 100 anos de Arthur Bernardes, e eu estava fazendo 22 anos de carreira, então era 22 por 1. E aí eu fiz algumas paródias dos trabalhos dos artistas modernistas, né, aqui do Brasil. Então, isso aqui é uma paródia intertextual do Abapuru, de Tarsila do Amaral. E o nome desse trabalho, que é esse cacto aí feito de cabo de transmissão, é o Devir da Mata Atlântica. Então, os meus nomes costumam também sugerir as questões que eu estou apontando. Então, se o cacto é o devir da Mata Atlântica, a gente precisa prestar atenção, né? Minas Gerais está ficando desertificada. Sim. Entendeu? A gente mora num lugar que é zona da mata. Zona da mata mineira. Aqui em Viçosa é muito mais fácil você achar uma zona do que você achar uma mata. Então, esse trabalho sinaliza para essa questão aí do meio ambiente, das montanhas que estão se planificando, das planícies que estão se amontoando. E, legal. Né, a Mata Atlântica virando caatinga, só que é uma caatinga só de pasto, porque não tem as frutas, não tem os animais da caatinga, né? Pode deixar essa foto na tela aí. Gostaria que você me falasse um pouquinho desta peça aqui. Tá. Que eu achei ela fantástica. No início, quando eu peguei, eu até virei para você e falei assim, é engraçado, né? A gente pega um negócio desse aqui, uma coisa boba, fácil de fazer. E realmente é. Mas vai ter a criatividade, vai ter a cabeça para imaginar fazer um negócio desse. Olha, eu acho que o artista ele tem a verve, ele tem uma catapulta interna que impulsiona a gente a fazer as coisas, né? Mas essa peça, vamos falar assim, ela sintetiza bem a minha poética artística, o meu objeto de pesquisa artística. Ela tem algumas coisas aqui que estão relacionadas, por exemplo, à simbologia. Então, eu não sabia muito, mas virava-me desde pequeno. Eu sempre adorei Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. Então, o coração ele é um símbolo para mim de muitas coisas boas e ele é recorrente no meu trabalho. Eu sempre faço... Deixa eu tirar só um pouquinho para mostrar que... Tá vendo como é que o coração vai e volta? O nome desse trabalho aqui é Entre Sem Bater. Ele fez parte de uma exposição que eu fiz em São Paulo. E então, aquilo ali, se a gente fosse pensar... Vamos pensar, por exemplo, num designer de moda, um estilista.
Você assiste aqueles desfiles de moda, você fala, cara, aquilo ali não tem como usar. É impossível usar aquilo porque é muito extravagante, não sei o quê. Numa exposição, a gente faz isso. Numa exposição é o show, entendeu? Mas no dia a dia, por exemplo, você vai no ateliê do artista, você tem pecinhas pequenas, você tem bibelô, entendeu? Aquilo ali, é isso aqui avantajado. Aquele ali deve ter 1,20 de altura por uns 80, 90 de diâmetro. Então, é um senhor coração, entendeu? Do ponto de vista do mercado, da galeria, não sei o quê, ele se impõe mais, ele enche mais os olhos, mas a questão da poética é a mesma, sabe? A prática e tal é a mesma. Então, esse daqui é só um símbolo de uma coisa boa que eu quero oferecer para você aqui como regalo, aqui para 4Ls, e selar aí essa parceria nossa que está começando agora, que ela seja feita... Com certeza ela vai ficar... Eu vou colocar ela aqui. De coração bem amarrada. Nossa, agradeço. Francisco, a gente estava conversando em off. Sim. Eu achei muito engraçado. Conta só pro pessoal em casa, só ficar sabendo. E que história é essa das performances? O museu fechava. Tá, olha, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na academia, eu entrei do mesmo jeito que eu entrei no pré-primário, sabe? Com muita euforia, com muita vontade de aprender. E eu achava que eu ia aprender a desenhar, que eu ia aprender a pintar, que eu ia aprender a esculpir. E foi uma das minhas grandes frustrações, porque a academia hoje em dia não te ensina mais a esculpir mármore. Você não precisa mais dessa habilidade manual, que sempre foi o que me destacou, o que me diferenciou essa certa habilidade que eu tenho. E eu falava, agora, meu filho, alguém me segure, porque eu vou desenhar, Michelangelo vai revirar no túmulo, entendeu? E não, o conceito de arte contemporânea não é esse. Então, assim, a gente não aprendia a desenhar, a gente aprendia sobre desenho. Então, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, porque eu aprendi a ler imagens, entendeu? E, infelizmente, a gente não aprende isso durante o estudo normal. Só, como é que fala? Exemplificando esse pensamento aqui. A arte, ela tá tão intrínseca na gente que uma criança, ela canta antes de saber falar. Ela fica ali... Uma criança, ela dança antes de ficar em pé, antes dela aprender a andar, entendeu? E da maneira que ela vai aprendendo a andar, aprendendo a falar, isso vai se distanciando, entendeu? Os livros na primeira infância, eles não têm nada escrito, são só imagens. E as crianças leem aquilo ali. Da maneira que elas vão sendo alfabetizadas, as imagens vão diminuindo e as letras vão tomando conta, a ortografia vai tomando conta, e a gente deixa de ser alfabetizado visualmente, que eu acho um crime nesse país, sabe? Ainda mais no momento que a gente está vivendo hoje, que a gente é bombardeado por imagens o tempo todo. A gente ser analfabeto visual é uma tristeza muito grande, para mim. E aí, uma das novidades que me apareceu, fora semiótica, hermenêutica, história da arte, um monte de trem que eu nunca tinha ouvido falar, apareceu também a bendita da performance, que é uma linguagem que, basicamente, vou falar de um jeito bem raso aqui, tem o corpo como suporte do trabalho. Então, vamos pensar assim, qual que é o suporte do desenho? A folha. Qual que é o suporte da pintura? A tela. O suporte da performance é o corpo. É um corpo em ação e aquelas ações que estão acontecendo ali é a arte em si. Então, a performance ela acontece no momento. Se você não viu a performance, depois o que você vai acessar vai ser o registro dela, porque ela acontece e acaba. Sim. E eu achei aquilo incrível, muito novo, né? Eu ainda tinha um pensamento romântico, ir lá pensando na belas artes, né? E a arte contemporânea bombando, e eu ali perdido, mas foi uma linguagem que me tocou, porque como eu sempre fui Maria Aparecida, do teatro, da dança e não sei o quê, a performance era uma coisa que eu queria me expressar também através dessa linguagem. E aí, quando eu fui trabalhar como educador no MUB, na segunda-feira o museu não abria. Então, ficávamos nós lá, só, sem público, sem nada, dando de comer para pernilongo. Então... E aí eu resolvi fazer performance. E eu comecei a fazer umas performances escondido
da direção, escondido do... Escondido, mas as câmeras pegando tudo, né? Mas aí o meu fechamento era o porteiro, entendeu? O cara lá da guarita que tinha as imagens, ele era meu fechamento. Inclusive, ele deixava eu pegar uma cadeira de roda escondido, entendeu? Não falava para ninguém que eu estava fazendo aquilo. E ele uma vez falou para mim, vocês artistas são tudo muito doido. E ele ficava vendo. E eu fiz isso. Quando eu fui para sair do MUBI, eu mostrei isso para um dos diretores da época. E ele gostou daquela performance que eu fiz. E aí ele me liberou o espaço para eu fazer uma com honras e pompas. E aí eu fiz essa performance, fiz o lançamento dela lá na sala Buller Marx, com coquetel e afins, foi uma coisa muito legal. E eu expus o registro dessa performance, e aí até hoje, quando me vem assim, algum assunto que eu acho relevante, que eu queira falar, eu também uso a performance para me comunicar artisticamente. Francisco, as suas obras são todas feitas com descartes. Sim. Como que você vê o impacto da reutilização? Olha, eu posso te falar que eu tenho trabalhado mais no interesse de atingir a população mais jovem. Através de oficinas, de workshops, eu sempre levo pintura, né? Eu te falei, não sou pintor, mas eu levo pintura aqui para as periferias. E os jovens, as crianças, eles se afetam mais, entendeu? A gente que está ficando velho, a gente já vem com ranço, né? Então, para minha mãe, sei lá, ela pegou a sacola que veio do mercado, colocou o lixo, descartou, ela já fez a reciclagem dela. Uma garrafa PET que ela pega também, ela não consegue entender o tamanho daquele problema e o tamanho da responsabilidade dela sobre a maneira que ela está descartando aquilo. O que eu posso dizer é que o descarte está na nossa vida de uma maneira tão agressiva e sem que a gente perceba, que já existem estudos comprovando que a gente está respirando e comendo plástico. Então, e eles estão se alojando nos pulmões e nas articulações. Daqui a pouco, ao invés de cartilagem aqui, nós vamos ter uma garrafa PET ou um acrílico, porque o plástico ele vai se desfazendo, né? Então, uma sacolinha que foi jogada ali no asfalto, ela vai ficar ali durante um tempo sendo esmagada, durante algum tempo ela vai virar nanopartículas, e essas nanopartículas já estão suspensas no ar e a gente já está respirando isso, a gente já está comendo plástico através dos peixes por causa das nanopartículas de plástico que estão dissolvidas no mar. E, enfim, é um problema muito sério, muito grave, fora a poluição visual, né? Esses fios cheios de cabo, aquilo é horrível, aquilo é muito feio. E, enfim, é um problema muito sério e que está contribuindo mesmo para a decadência do planeta e da humanidade no que diz respeito ao aquecimento global e todas essas coisas. Você desenvolveu foi um curso? Foi um curso para trabalhar com o arameismo. Eu tenho vários cursos, assim. Tem o curso mais longo, para quem quer se aprofundar mesmo, aprender técnicas, fazer coisas grandes, que aí envolve uma coisa muito maior do que só o fazer. E tem as oficinas de criação também, que eu ensino a reutilizar material e algumas técnicas que eu desenvolvi, porque, lógico que eu aprendi a fazer algumas coisas com taboa, eu sei fazer macramê, por exemplo, mas a minha técnica ela é autodidata. Então, fora esses cursos de fatura manual, eu tenho um curso também que eu acho muito legal, que é o de alfabetização visual, onde eu ensino as pessoas a ler imagem. E aí tenho testemunhos, por exemplo, de pessoas que nem são da área diretamente, né? Não é um artista direto, que é da área de moda, de arquitetura, designers gráficos, gente de publicidade, que me falaram depois do curso que mudou, e muda realmente. É a mesma coisa de você aprender a ler e escrever, sabe? É como você pegar um adulto para alfabetizar e
e vai virar uma chavinha no cérebro dele a hora que ele conseguir ler pela primeira vez o ônibus que ele pega. Entendeu? É transformador nesse nível, assim, de você saber que ônibus que você está pegando. Para quem quiser aprender um pouco com o Francisco, onde ele encontra? Chama no Zap. Passa o número para... Não, como é que fala? Nas redes sociais me acha aí, no Instagram, no Facebook. Lá no Instagram tem meu e-mail, tem meu telefone. Qual que é seu Instagram? É franciscorosa.aramismo. franciscorosa.aramismo. Fala seu e-mail pra gente. É chico_de Assis, tudo junto, @yahoo.com.br. Agora o Zap. O Zap é 011 porque eu morei um tempo em São Paulo e não quis trocar o prefixo aqui só por causa de prefixo. Então, é 011 98971 7595. Francisco, fala pra gente, como que você descreveria a essência do aramismo para quem nunca ouviu falar? Então, é como se você fosse um desenhista que usasse o espaço para isso. Então, é como desenhar no espaço. Ao invés do meu desenho ser bidimensional, igual acontece com o lápis numa folha, ele é tridimensional. Eu chamo de aramismo porque ele é diferente da escultura tradicional, né? Ele não necessariamente precisa ter massa, ele não precisa ter a tridimensionalidade específica de altura, largura e profundidade. Ele pode acontecer no plano, mas ele acontece assim mesmo e é tridimensional porque a linha que eu uso é uma linha matérica, é uma linha que ela tem um volume, ela é escultórica em si. Mas o aramismo é uma linguagem artística basicamente pautada na sabedoria popular, na artesania, e que usa como elemento principal o arame, os fios, como elemento compositivo aí do trabalho. Você acredita que o aramismo ele pode inspirar futuras gerações artísticas? Estou trabalhando muito para isso. Estou trabalhando muito para isso e, muito humildemente, já conheço algumas pessoas que mudaram um pouco o pensamento delas e até o orçamento delas em função do aramismo. Eu tenho um amigo formado em zootecnia, que é um grande artista. Vou até falar o nome aqui, Petrônio Soares, que também é um aramista. Ele está radicado agora lá em Ouro Preto, que é a terra dele, e ele produz e vende nas lojas lá trabalhos feitos a partir de arame. E fora isso, no mundo inteiro tem acontecido esse movimento, sabe? Então, é uma maneira de se comunicar, de se expressar, e pode ser também uma maneira de se colocar profissionalmente. Se não, funciona como hobby, funciona até como passatempo, como antiestressante, funciona de várias formas na gente, de forma cognitiva, para coordenação motora, tem várias finalidades, utilidades e pertinências. Como que você imagina o futuro com o aramismo? Eu espero ficar velhinho, com pouca tendinite, entendeu? sem muita ler, e continuar fazendo movimento de pinça para ter os nervos durinhos e continuar produzindo, criando imagens e me comunicando com o mundo através do arame até morrer. E eu espero que no futuro, talvez eu já seja o avô do aramismo, né? A molecada já deve estar pensando em laser, fibra ótica. Mas, enfim, a linha e, muito necessariamente, a reutilização de resíduos descartados aí de maneira irresponsável. Daquele conselho para que esse jovem que está assistindo a gente, gostou desse assunto, não, poxa, eu quero virar um artista visual com aramismo. Senhores jovens que querem se transformar em artista, mete a cara, acredita, estude muito, pratique muito, trabalhe muito, porque
Da mesma maneira que só saber ler e escrever não te faz poeta, só ter habilidade manual não te faz artista. Ser artista é um ofício, é um trabalho e não é uma coisa que a gente faz só por hobby. Pode até fazer mesmo, mas se quiser ser um profissional, é estudo contínuo, aprimoramento, melhoramento, prática, aprender a lidar com os nãos, com as portas na cara, né? E transformar cada não em degrau, que aí você pode chegar em algum lugar como artista, porque, como eu falei, é muito difícil viver de arte no mundo, mas a arte ela é necessária tanto quanto arroz e feijão. Eu costumo falar isso porque a arte salva, e não é uma frase solta ou uma frase bonita. A arte salva. Quando você ouve uma música que te tira de um fundo de poço, né? A gente teve um exemplo muito claro e muito breve, que foi o confinamento por causa da Covid. Durante o confinamento, você não precisa de um mecânico de motor de avião, você precisa de uma música que te acalente o coração, você precisa de um bom livro, de um filme. Quem faz essas coisas são os artistas através da arte. Então, arte salva, que a arte não seja motivo. Francisco, para a gente finalizar, mais uma vez, para quem quiser achar o Francisco, quiser adquirir o curso que o Francisco fez para aprender a ler, né, as artes, ler imagens, para quem quiser adquirir alguma peça do Francisco, fala para a gente de novo, onde achar? Gente, no Instagram é @franciscorosa.aramismo. O meu e-mail é chico_de assis@yahoo.com.br. Telefone 11 989717595. E, enfim, se der uma googada lá também, colocar Francisco Rosa, vai aparecer essa cara larga lá. Francisco, quero agradecer. Eu que agradeço. Sua presença. Eu que agradeço. E que 2025 seja o ano do nosso podcast. Amém. Seja bem-vindo à nossa equipe. Que assim nos seja. Muito obrigado, muita merda para nós. Então, vou deixar você finalizar o nosso podcast. Gente, fechando aqui com a 4Ls, não deixa de dar uma curtida, mandar para os amigos, manda para quem... Se você não gostou, manda para os inimigos. Se você gostou, manda para os amigos, fale mal, fale bem, mas dá essa força aí pra gente, tá bom? Dá uma curtidinha, se inscreva no canal e aguardo vocês aqui para uma próxima conversa com outras pessoas. E é isso. Muito obrigado a todos. Foi um prazer falar com vocês. Que a arte não seja motivo. Valeu, 4Ls.